pessoas me pediram que eu fizesse um release, um comentário, um resumo sobre a palestra do professor Mário Sérgio Cortella que aconteceu em julho na cidade de Araçatuba. O nome da palestra foi Superar, Inovar, Transformar, a sorte segue a coragem. Realmente foi uma noite muito especial, ter a oportunidade de conhecer este professor que sempre me cantou muito, foi assim algo verdadeiramente extraordinário. Muitas vezes ficamos estarrecidos assim com o comprometimento de uma pessoa em dar o seu melhor. O professor Cortella tinha acabado de sair de uma operação no joelho e ele deu toda a palestra dele sentado, mas nem por isso perdeu o brilho. Foi uma forma de encantamento que ele consegue passar para cada um que estava assistindo. 1h30 de pura concentração, sem usar nenhum tipo de recurso tecnológico, ele consegue obter assim a nossa atenção de forma ímpar. Realmente foi maravilhoso. Peço aqui licença ao ilustre professor de poder falar daquilo que ele fez. Logicamente que é algo que que vou me empenhar bastante, mas sinto a necessidade de fazer isso por poder compartilhar quantos ensinamentos que todos aqueles que estavam naquela noite puderam obter. Foi realmente significativo e agora eu vou ter esse momento com vocês para a gente poder compartilhar um pouquinho daquela noite verdadeiramente especial, onde superar, inovar e transformar foi muito maior de qualquer sorte e do que qualquer coragem. De uma forma muito peculiar e dando voz a uma característica única do seu comportamento, que é aquela fala que parece até que ele está recitando um poema, né? Eu falo que parece que ele canta nos nossos ouvidos com o sotaque que ele tem, o que eu acho verdadeiramente extraordinário. Ele começa a palestra com a seguinte frase: professores e educadores que ganham a vida cuidando de vidas. Ele enaltece de uma forma muito significativa a obra do professor, o trabalho com que ele faz com aquelas crianças em sala de aula e a responsabilidade que ele tem nessa profissão que ele assumiu, que ele trouxe para ele, né? Que ele escolheu na vida dele. E ele faz uma comparação muito legal, que ele diz assim: o professor ele se dedica muito, ele trabalha muito e às vezes ele tá assim num lugar que o pessoal fala assim: nossa, tenho que ir embora porque amanhã eu acordo cedo, porque eu tenho que entrar cedo no trabalho. E aí pergunta: que horas que você entra no trabalho? 9 horas da manhã. Poxa, 9 horas da manhã, o professor já está no intervalo dele. Ou seja, realmente é um trabalho assim de doação, de vocação, de escolha, de poder fazer isso, cuidar de outras vidas. Esse é o trabalho do professor. Ele diz que os alunos não são mais os mesmos, mas infelizmente os professores continuam sendo os mesmos. Ou seja, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores. Ele cita aquela música de Raul Seixas que diz: eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, ele destaca para a gente, e de forma repetida, porque ele volta muito nisso, a diferença entre o velho e o antigo. Aquilo que é velho é aquilo que não tem mais uso, que não tem necessidade, que tem que ser jogado no lixo, de uma forma simplista dizendo. Agora, o que é antigo é algo que tem valor, é algo que tem importância. O velho é aquilo que a gente não precisa mais saber. O antigo é aquilo que a gente constrói. E ele coloca muito essa necessidade do professor saber encarar essa diferença. Ou seja, um professor ele nunca pode ser velho, ele pode ser sim antigo. E isso é muito significativo nas nossas vidas, porque veja bem, quando a gente está dando aula, nós estamos com alunos que
não conheceram situações que você próprio vivenciou. Eu gostei do exemplo que ele deu, porque é um exemplo muito básico, mas se você chegar para os seus alunos hoje e falar assim, você conhece os Mamonas Assassinas? Seus alunos não conhecem. E, aliás, eles até podem não conhecer Mamonas. Veja, é a evolução que acontece que você, professor, tem que caminhar junto. Antigo sim, velho nunca. O antigo, ele é valioso, ele é tesouro, ele deve ser conservado sempre. O velho não. O velho pode ir para o lixo. Veja, pessoal, uma aula expositiva, ela é antiga, ela não é velha. Porque se ela for bem preparada, se ela for bem conservada, o professor é capaz de assumir um posicionamento nessa aula que pode transformar a vida desse aluno. A aula expositiva é antiga, ela não é velha. O professor tem que ter esse feeling de saber diferenciar e usar a tecnologia quando ela realmente for necessária. Não é a tecnologia que deixa uma cabeça moderna. Olha que interessante que ele diz. É a cabeça moderna que usa a tecnologia quando necessário. Olha que maravilhoso isso, poder entender isso. Quantas vezes, né, nós vemos os professores naquela grande aflição de trazer essas novidades e eles se sentirem perdidos. Eles devem se trazer, mas eles não devem largar aquilo que eles conhecem, mas devem transformar. Metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, enquanto professor, você achar que você sabe tudo sobre educação, sobre dar aula, né, sobre transformar a vida de um aluno, você está sendo antigo, porque você já sabe tudo. Agora, se você tiver esse feeling de entender que você pode buscar mais, que você pode fazer melhor, que você pode sim transformar as suas aulas expositivas que você dava há alguns anos atrás em aulas totalmente atrativas para esses alunos, usando os recursos que você achar necessário, é a hora que você se transforma, que você se reinventa, que você busca algo melhor para vocês. Então, por exemplo, você está assistindo esse meu resumo que eu estou fazendo aqui, você está dando essa oportunidade para você no seu tempo. Sim, você está se reinventando, você está se transformando. Você está sendo uma metamorfose, que é isso que a gente deve ser, não é? Do que manter e ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E aí ele diz assim, que nós não nascemos prontos. Nós vamos ficando pronto à medida que nos tornamos mais velhos. Então, ele diz que é totalmente errada aquela frase, quanto mais velhos somos, mais velhos ficamos. Não, ele entende, eu amei essa interpretação dele, que quanto mais velhos somos, mais novos ficamos. Porque a cada ano que eu faço aniversário, a cada ano que passa para mim, é uma nova versão de mim que acontece. É uma nova versão de mim que aparece. Por quê? Porque durante esse processo eu estou em busca dessa transformação, eu estou em busca desse crescimento. Então eu nunca vou ser o mesmo. Eu sempre vou ser a minha nova versão. Olha que maravilha! Eu adorei isso que ele falou e eu coloco agora isso na minha vida, porque eu era uma pessoa que tinha essa mentalidade de que cada ano que passa eu estou ficando mais velha. Não! Cada ano que passa eu estou ficando mais nova. Cada ano que passa é a mais minha nova versão de mim mesma que está acontecendo. Show, né? A sorte segue a coragem. A coragem é a capacidade de enfrentar o medo. A coragem é a capacidade que nós temos de enfrentar o medo e não a ausência de medo. Quem não tem medo é inconsequente. Porque o medo, pessoal, é um estado de alerta que nós temos. Ele é diferente do pânico. O pânico, sim, gera a paralisia. Então, o medo, ele é bom.
Ele nos avisa que está tendo algum problema, ou que nós estamos tendo algumas emoções negativas, ou que às vezes a gente não pode tomar certas atitudes. Mas o que eu tenho que ter, na verdade, é a coragem para poder enfrentar esse medo. E quando a gente assume essa postura de ter coragem, acontece com a gente, não acontece mais com a gente aquele negócio do cavalo passar arriado e você não conseguir subir, você ter medo de subir. Porque ao você ter a coragem, você adquire a capacidade de fazer melhor, de ser melhor. Você busca as habilidades necessárias para se desenvolver. Então você tem assim, você vai atrás de artifícios, de competências para que você possa ser melhor. E aí ele cita, por exemplo, quando um jogador tá lá e ele faz um gol, as pessoas geralmente gostam de dizer que ele teve a sorte. Então ele estava no lugar certo, na hora certa para ele chutar e fazer o gol. Mas vamos refletir um pouquinho sobre essa situação. O que adiantaria ele estar no lugar certo, na hora certa para chutar e fazer o gol, se ele não tivesse a habilidade, o treinamento de levantar a perna para conseguir chutar na bola, de ter a força necessária para encaminhar essa bola para o gol? Ele tem que se preparar antes. E essa coragem de se preparar é o que antevém a sorte. Então, pessoal, dizer que a sorte, ela existe, ok, você pode até encarar essa forma, mas ela só vai verdadeiramente acontecer se você tiver a coragem de tomar atitudes que precedem a essa situação de sorte. Outro exemplo que ele dá em relação à sorte e à coragem é a respeito de dom e talento. Ele diz assim, que ele não gosta quando uma pessoa chega para ele e fala assim, Cortella, você tem o dom da palavra. Porque ele entende que dom é algo que a gente ganha, é um presente que a gente nasce. E na verdade, para ele obter essa capacidade de comunicação, ele teve que se esforçar muito. Ele teve que ter a coragem de buscar as habilidades e as competências necessárias para ele falar bem. Então não foi algo que simplesmente surgiu nele. Ok, ele poderia ter o talento para isso existia, mas se ele não tivesse desenvolvido esse talento, de nada adiantaria. Então ele cita que ele teve que ter a coragem de começar. E ele começou de uma forma assim muito curiosa, que foi ele indo à missa, e naquela época a missa ela acaba tendo uma nova característica, porque antes o padre rezava a missa em latim e ninguém participava, inclusive ficava de costa para as pessoas. E nessa época estava mudando, a igreja estava mudando esse tipo de missa, já com a participação das pessoas que estavam presentes. E o padre, de repente, convida ele para falar, para ler um dos versículos. E ele tem a coragem de levantar e ler. Então, é isso que ele diz da sorte. Então, você tem a sorte. Não, antes de eu ter a sorte, eu tive a coragem de fazer, eu tive a coragem de levantar. E assim aconteceu em várias situações da vida dele. Então, ele buscou, por exemplo, ele leu mais de 10 mil livros, ele fez milhares de palestras, muitas aulas para ele conseguir ter esse resultado que ele vem tido na vida e sendo referência, né? Ele cita como uma virtude muito importante a insatisfação positiva. E ele diz o seguinte, que a insatisfação positiva, ela está relacionada com a ambição. E o que seria a ambição? A ambição é quando você quer mais e melhor. Ela é diferente da ganância. A ganância acontece quando a pessoa quer tudo para si, a qualquer custo. Então, a insatisfação positiva é a coragem que você precisa para poder realizar as coisas que você quer na sua vida. E ele cita o exemplo da maior banda de rock dos últimos tempos, de vários tempos, que são os Rolling Stones. Quer dizer, é uma banda formada com uma idade assim média, né, ali de 71 anos. Eles já têm essa banda há 65 anos. E quando eles fizeram 50 anos, eles decidiram gravar um novo álbum e fazer uma turnê pelo mundo. E daí, gente, olha só,
eles ensaiavam 8 horas por dia para essa turnê. Ora, pessoas como eles já tinham, velhos, né? Já sabiam de tudo. Eles não precisariam ensaiar tanto tempo assim, mas eles não se consideram isso. Então, eles vão atrás das habilidades que eles precisam adquirir para eles terem a sorte que todo mundo fala de ser uma banda eterna. Porque hoje a gente vê que as pessoas que vão assistir os Rolling Stones não são as pessoas mais velhas, tem muitos jovens assistindo eles também. Por quê? Porque eles se reinventaram. Eles se transformam a cada desafio que eles propõem para essa banda. Por isso que essa banda não acaba. Porque eles têm essa vontade de ser melhor, de conhecer mais. Eles não se dão por satisfeitos. Velho e antigo. Eles não são velhos. Eles entendem que eles precisam aprender e que eles precisam saber sempre mais. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente, a dúvida nos faz avançar. Pessoas cheias de certezas são incapazes de crescer. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores. E, se você analisar, a escola, ela traumatiza, né, os alunos com a questão da dúvida. Porque o professor, ele encerra a aula dele naquele questionamento. Alguém tem dúvida? Quer dizer, o aluno tem até medo de levantar a mão para falar, eu tenho, professor. Porque se ele levanta a mão e fala, eu tenho, o professor já vira. Não entendeu o quê? Qual parte? Vou repetir de novo. E aí ele repete da mesma forma. Ora, professor, se ele não entendeu daquela vez, por que você vai repetir da mesma forma? Você tem que se reinventar, você tem que transformar. E ele bate muito nessa tecla. A dúvida, ela é necessária, ela precisa existir. Você tem que ter cautela com quem concorda com tudo que você diz. Verdade, você tem que ter cautela com isso. Por quê? Um adversário fraco te enfraquece. Um concorrente burro te emburrece. Uma oposição fraca acaba com o governo. Então, gente, você tem que ter, como assim, não é gostar da crítica, mas você tem que entender que a crítica existe para te impulsionar, para te fazer crescer. Não é questão de você gostar ou não, mas é questão de ser importante para a sua vida. Ele cita que ele tem um amigo de faculdade que é o maior crítico dele, né? E que tudo que ele faz, esse amigo critica. Tudo que ele faz, se ele lança o livro, o amigo tem algo a falar negativo sobre o livro. Lógico que não é questão dele gostar ou não. Ele gosta? Não, ele não gosta, mas ele considera. Então, se o amigo dele, isso aqui não tá legal, ele vai lá e corre e vai ver. Mas aonde que ele vê? Não é questão de concordar ou não, mas é questão da pessoa conseguir te elevar de nível, passar você para outro nível. E isso que é importante. Então ele até cita assim que na verdade ele gostaria de colocar o nome ser um vereador e colocar o nome do amigo dele no nome de uma escola, né? Então aí, enfim, mas para pôr o nome de alguém no nome de uma escola, a pessoa tem que ter morrido, não é verdade? Mais ou menos esse é o plano. Então, veja bem, pessoal, é tudo uma questão assim de você saber levar essas coisas de uma forma que faça com que você cresça. E o professor, a gente sabe que ele enfrenta muitas críticas na carreira dele, não é verdade? Mas ele tem que gostar disso, gostar de uma forma que impulsione ele a ser melhor, que ele consiga identificar aquilo que não está sendo legal. A questão de você se transformar é de você ficar assim, tomar muito cuidado com o seu passado, porque as pessoas geralmente elas ficam presas ao passado, né? Aquilo que elas faziam porque deu certo, então elas têm esse medo, né, de transformar, esse medo de inovar, esse medo de se superar. Então ele conta a história de uma pessoa que pegou um táxi, um motorista de táxi, e enfim, eles estavam indo para um aeroporto, para um local, e esse motorista não conversava, né, com a pessoa.
E ela se sentiu muito mal, porque ela falou assim, nossa, todos os motoristas de táxi, olha, né, todos os motoristas de táxi sempre conversam, sempre dialogam, por que será que esse não está conversando comigo? Enfim, e aí ela vai chamá-lo, coloca a mão nas costas dele e ele acaba brecando o carro, assim, muito bruscamente, provocando, assim, até um pequeno acidente entre eles, enfim. E aí a moça falou assim, nossa, me desculpa, eu só queria estar conversando com você, né? Por isso que eu pus a mão nas suas costas. Aí o motorista fala assim, ai, verdade, eu é que tenho que pedir desculpas, é que na verdade é o primeiro trabalho que eu faço como motorista de táxi, né? Aí ela fala assim, nossa, mas o que você fazia antes? Eu era um motorista de uma funerária. Então, pessoal, cuidado com o tapinha nas costas, sabe? Às vezes é o teu passado que está te assombrando. E se você se propõe a mudar, se você se propõe a fazer diferente, você tem que estar preparado para isso. Isso não pode te assustar. Você tem que entender que você precisa sim ter essa evolução na sua vida para que você não seja velho, para que você não seja velho, para que você seja antigo. Cautela para não ser assombrado pelo seu passado. A sorte é superar, é inovar, é transformar. Presta bem atenção. E ele fala isso a hora que ele está encerrando a palestra dele, que tem exatamente 1h30. Começa pontualmente no horário e ele não se estende. Ele fala assim: a sua vida é um carro que você dirige. Presta muita atenção no tamanho do para-brisa e no tamanho dos retrovisores. O para-brisa é infinitamente maior. E o para-brisa significa o seu futuro. Então, para de olhar no retrovisor. O retrovisor é o seu passado. Olhe no para-brisa. Olha a direção, ele é muito maior, ele te dá muito mais oportunidade, ele faz com que você continue em frente e você possa enxergar, tenha a possibilidade de enxergar tudo aquilo que a vida pode oferecer. O passado, ele é referência, ele não pode ser direção. Tem gente que dirige com um retrovisor imenso e um para-brisa muito pequeno. Não dá certo. Não dá certo. A sorte segue a coragem de ter humildade, de ter coragem de enfrentar e coragem de ser paciente para esperar. Foi isso que eu consegui absorver naquela noite maravilhosa com mais de 1.200 pessoas presentes, auditório lotado. Pessoas que buscavam aquilo que poderia ser o diferencial na sua vida ou a transformação que eles precisavam. Porque acredito que todos aqueles que estavam presentes preferem ser a metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muito obrigada, agradeço a todos que solicitaram que eu fizesse esse pequeno resumo, esse ponto de vista, vamos assim dizer, porque foi bem pessoal mesmo, foi a minha análise, a minha interpretação dessa palestra, mas eu tenho certeza que eu pude compartilhar aquilo que para mim foi muito significativo na minha vida. Muito obrigada.